Vamos para a próxima parte aí desse assunto e vamos falar um pouco a respeito da prevenção para a birra. O primeiro delas aqui, na verdade, é chamado de combinados antecipados. Então, se a gente quer prevenir alguma coisa que sabemos que normalmente acontece, fazemos combinados com as crianças antes. Tem até um exemplo, tem até um exemplo de uma criança que eu ouvi esses dias. A tia dessa criança estava falando para mim, né, que a mãe estava indo para o shopping, a criança tem, na verdade, né, por volta dos seus 5 6 anos. E aí a própria criança chegou para a mãe perguntando, né, porque a mãe queria que ele fosse também. Aí a criança perguntou: a gente vai passar na loja de brinquedo para comprar brinquedo tal? Aí a mãe falou: não, eu vou para lá para o shopping para resolver isso e aquilo. Aí a criança falou: ah, então eu não vou não, eu não quero ir não. E aí a mãe ficou assim: ok, tudo bem. Aí ela deixou a criança lá, né, com outra pessoa, com a avó, para cuidar e foi pro shopping. Ou seja, essa mãe foi poupada de estresse, porque até a criança já estava combinando com ela antes realmente aquilo que eles iriam fazer no shopping, né? Porque já pensou se essa criança gerasse uma expectativa de que ela iria chegar lá no shopping para necessariamente ir na loja de brinquedo, comprar o brinquedo, porque normalmente o que passa na cabeça da criança é isso: vou para o shopping, vou fazer alguma coisa divertida, vou para a loja de brinquedo, né? Então, e não necessariamente isso vai acontecer. Então é por isso que os combinados, eles já alinham essas expectativas, tanto em relação aos pais quanto em relação às crianças, e evitam esse tipo de ação aí da criança, né, da birra. Então veja aqui, ó, frases como: olha, filho, filha, a gente vai passear no centro da cidade, vamos fazer tal coisa. Nosso combinado é que a gente não vai entrar na loja de brinquedos. Não pode tal coisa, não pode isso, não pode aquilo. E é importante você também pedir para a criança repetir, perguntando qual é o nosso combinado que eu acabei de explicar. Isso fixa o combinado. Inclusive, isso daqui é uma prática de uma comunicação saudável também, para a gente realmente captar se o outro lado conseguiu entender aquilo que a gente falou, ok? E aí vai aqui falando: fale sobre as consequências caso o combinado não seja cumprido, que é chamado de consequência lógica. Então, olha, se não for cumprido o combinado, a gente vai ter que interromper o passeio, porque não foi cumprido o combinado. E aí a gente vai ter que voltar para casa, tá certo? Pronto. Isso aqui não vai ser entendido pela criança como uma punição pelo comportamento dela, na verdade, como uma consequência lógica de ela não ter cumprido um combinado dito anteriormente. Outra coisa aqui, ó, é importante ter consciência e cumprir o que foi combinado. Se todas as vezes a criança se joga no chão porque você não comprou o carrinho de brinquedo para ela, cumpra o combinado. E se o combinado não for cumprido, exponha a consequência lógica dizendo, por exemplo: ó, filho, filha, você não conseguiu cumprir o combinado dessa vez. A gente vai tentar numa próxima vez. E agora a gente vai precisar sair daqui. Aí você sai de lá do ambiente. Ou se não for optado por sair do ambiente logo de imediato, você pode dizer: ó, a gente vai para um outro espaço quando isso acontecer. A gente vai se acalmar e a gente só vai continuar o passeio se você estiver calmo. Agora sim, é importante destacar aqui: faça os combinados que estão à altura para você cumprir. A criança sabe quando uma palavra não é cumprida. Ela guarda isso, por incrível que pareça. Gente, já ouvi muitos casos. Ela sempre guarda. Se você faz um combinado e não cumpre, o seu combinado não vale de nada. Então, nada de fazer um combinado difícil demais a ponto de você não conseguir cumprir. E se você descumprir, o que que acontece? Peça perdão. A criança vai reconhecer a sua atitude, né, de que você pediu perdão. Isso é muito positivo. E reconsidere, tente e busque melhorar e cumprir a sua palavra. Outro ponto aqui: observar se a criança está com fome, sono ou com algum desconforto. Gente, isso aqui é importantíssimo. As necessidades fisiológicas, elas precisam ser a primeira coisa para você checar, né? Se realmente a criança está com fome, sono, desconforto, o humor dela fica alterado. Se até a gente como adulto já fica, imagine uma criança. Então, elas ficam mais irritadas, impacientes e tendem a fazer birra.
Às vezes a criança faz birra porque quer um brinquedo, mas às vezes pode ser porque ela está com fome, sono ou com algum desconforto. Então preste atenção a esses sinais. Não adianta levar a criança com fome ou sono para passear. Essa criança muito provavelmente vai ficar irritada, já que ela tem mais tendência a seguir os instintos. Eu tenho uma situação de um cuidador que estava cuidando de uma adolescente. Eles estavam tirando o dia juntos, né, para poder relaxar um pouco. E aí, o que foi que aconteceu? Depois de ter tomado banho de piscina, esse adolescente subiu para o apartamento e esse cuidador estava preparando ali a comida, o alimento, preparando as coisas ali para ele almoçar. E aí, o adolescente falou o seguinte: eu quero comer antes de tomar banho. E o cuidador estava insistindo: não, tome banho, depois você come. E aí o adolescente começou a insistir, dizendo que não, ele queria comer. E aí o cuidador, na hora, percebeu essa resistência e não quis impor. Ele falou: é mesmo, você está se sentindo com muita fome, por quê? O que aconteceu? Ele: não, é porque eu não tomei nem café da manhã, né? Então eu tô com muita, mas muita fome mesmo. E aí você imagina, né? Se esse cuidador tivesse forçado, dito, não, você tem que tomar banho. Você imagina a frustração, né, que esse adolescente iria ficar. Então, para manter a paz, né, o que foi que ele fez? Ele, de fato, viu ali a necessidade desse adolescente de comer, porque estava extremamente faminto. E aí ele deixou que o adolescente realmente comesse e depois tomasse banho, né? Então, você vê, o cuidador chegou para mim contando esse exemplo, feliz da vida, porque tinha percebido quão é importante a comunicação não violenta, a gente perceber a necessidade que está por trás daquele comportamento, às vezes resistente, sabe? E tal. Até o adolescente, depois que o cuidador cedeu, ele deu um obrigado assim, mas aquele obrigado mesmo de, poxa, obrigado por você não. Assim, estava entre aspas, né, dentro, aliás, entre parênteses, dentro do obrigado, o seguinte pensamento: obrigado por você não ter me forçado a tomar esse banho antes de comer, porque eu estava com muita, mas muita fome e eu iria ficar com muita raiva de você, entende? Então, você vê que às vezes as pontes da confiança, elas são construídas quando a gente também consegue enxergar essas necessidades, né, por trás desses comportamentos que a gente taxa, né, logo como ruim. Mas na verdade, todo comportamento violento é na raiz em si há uma necessidade que não está sendo atendida, por mais violento que ele seja. Por isso que o livro Comunicação Não Violenta é um livro que eu indico muito para que você leia. É um livro fantástico e que trata a respeito disso aí, ok? Beleza. E aí vem aqui as considerações finais, né? Abuso e a punição. Existem estudos que trazem a vulnerabilidade de crianças associada às punições, principalmente as mais severas. Crianças que são punidas constantemente e intensamente relacionam amor com dor. Isso afeta a integridade física da criança. Por quê? Porque a primeira figura de amor, segurança e afeto para a criança são os pais e, para alguns casos específicos, os cuidadores, né? Pode ser um tio, um avô, uma avó. Os dados estatísticos mostram que as crianças mais punidas são as que têm mais dificuldade de comunicar o abuso sexual para os pais ou responsáveis. E quais são as alternativas ou as ferramentas que a gente oferece aqui para que você realmente não tenha que mais continuar nesse ciclo de punição em cima de punição, né? Que às vezes, muitas das vezes, vem desde uma criação que às vezes foi assim. Então a gente quer oferecer ferramentas mais aqui para você conseguir lidar com essa criança e não precisar apelar para ao modo, como é que eu posso dizer, ao modo punitivo, né, que às vezes muitos estão acostumados. É uma estratégia de disciplina, que é a primeira, né, o cantinho da calma. Estratégia de disciplina positiva que substitui muito bem o cantinho do pensamento. Então, o que o material aqui traz a respeito dessa questão do cantinho do pensamento? A criança, quando ela é colocada nesse tal cantinho do pensamento,
ela fica ali não porque ela quer, mas porque ela é obrigada, né? Então você vai proporcionar a ela uma habilidade indispensável de autocontrole. Se você coloca ela nesse sentido do cantinho da calma. Até nós, como adultos, né? Já que uma criança é um adulto em construção, até nós, como adultos, o que que acontece quando nós queremos nos acalmar? A gente vai para aquele cantinho da calma. Pode ser uma varanda, pode ser, sei lá, o seu quarto, um local mais reservado, onde de fato você vai buscar se acalmar. Teve um exemplo, né, que eu falei de uma mãe que ela discute, aliás, ela e o filho tiveram um momento, né, de atrito e o filho ficou um pouco alterado e a mãe perguntou: "Você quer um abraço?" Ele disse não. Aí ele se retirou. Aí quando ele se retirou, ele foi pro cantinho da calma dele, que é no quarto dele, onde tem brinquedo Lego e tal. E aí ele fechou a porta, né, e trancou e a mãe botou assim o ouvido na porta para escutar o que ele estava fazendo e ela ouviu ele brincando com o Lego e respirando, sabe? Respirando fundo porque ela já tinha ensinado sobre essa questão da respiração para o filho. E o filho estava ali brincando com o Lego e se acalmando no cantinho da calma dele. Então veja, não teve que ter atrito, nem briga, nem o filho teve que ouvir um bocado de coisa da mãe. Depois ele se acalmou, pediu perdão para a mãe até a atitude dele, né, um pouco resistente, ríspida. E depois ele ouviu o que a mãe tinha para falar e deu tudo certo na comunicação. Então tá aí um exemplo muito bom. Então, uma criança que vai para o cantinho do pensamento vai com raiva e ódio porque ela é obrigada a ficar sentada ali. Então, segundo a psicóloga Caroline Bittar, ela diz o seguinte: a última coisa que ela vai fazer na vida é pensar na coisa errada que ela fez, e sim como ela está sendo injustiçada e tem ódio dos pais que obrigam a sentar ali no canto. Já no cantinho da calma, não. A criança é convidada para ir àquele canto para que ela consiga ter o autocontrole daquela situação. Então, como eu já falei, igual a gente, quando a gente está estressado, nervoso, a gente tem um canto em que a gente se sente relaxado para pegar um ar, arejar os pensamentos, se acalmar. Então, a gente ensina a criança a possibilidade de que na hora do descontrole existe um lugar para ela se acalmar. Então, isso é inteligência emocional. E não é você forçar a barra, dizer que a criança agora é obrigada a sentar naquele canto e ficar pensando no que ela fez. Ela não vai fazer isso. Então, você gostaria que alguém fizesse isso com você na hora da raiva? Imagine só, né? O seu chefe no trabalho te diz: agora você vai ficar um tempo aqui nessa cadeira pensando no erro que você fez. Quais são os sentimentos que vão surgir dentro de você? Muito provavelmente alguém iria ficar com ódio do chefe, xingá-lo, e não vai ficar pensando no erro em si. Então, como é que você pode montar esse cantinho da calma? Com almofadas, com livros, com brinquedos. A ideia é montar junto com a criança e dizer: ó, você vem para esse canto nos momentos que você sentir raiva. Então, a criança não é obrigada, mas sim convidada. Se ela não quiser ir, tá tudo bem. Então, lembrando que todas as abordagens mencionadas aqui nesse módulo não servem para mimar a criança. É possível você implementar qualquer uma dessas ferramentas sem excluir a firmeza de uma educação consciente. O outro ponto aqui é focar em soluções. Isso aqui é ótimo para crianças maiores. Então, por exemplo, a criança lançou no chão um prato de comida. Então, ao invés da criança receber uma chinelada e um berro, você vai focar em soluções. Vai limpar aquilo junto com a criança. Ah, mas ela não quer limpar. Então, espere ela se acalmar. Utilize as estratégias para que ela se acalme, para depois ela limpar. Então, você pode usar frases como: filha, na hora da raiva a gente não arremessa o prato, não. O que a gente pode fazer? Então, o que é focar em soluções? É buscar como a gente pode reparar aquilo. Pensar sempre o que podemos fazer diferente da próxima vez. É bom sempre lembrar que crianças menores de 1 ano não adianta querer perguntar o que ela vai fazer de diferente da próxima vez. Isso serve para crianças maiores. Inclusive, eu como adulto, eu tinha percebido alguns sentimentos em mim muito ruins por conta de alguns cuidadores que eu já tive. Quando o copo caía no chão, alguma coisa caía no chão, eu ficava muito angustiado. Já como adulto, eu, sei lá, reclamava ou ficava triste, mas muito triste mesmo e ficava me culpando, sabe? Eu comecei a perceber esses sentimentos e aí eu me lembrei de situações, eu criança, deixando alguma coisa cair e uma determinada cuidadora
gritava comigo, sabe, me colocava tanta, assim, pressão por conta disso que tinha acontecido, que eu ficava me sentindo culpado, ficava me sentindo mal e me odiava por conta dessa situação, né? Então, para você ver, né, o quanto gritos e punição não é o ideal, certo? E assim, eu estou falando aqui, né, quando eu falei, ao invés da criança receber uma chinelada e um berro, né, isso aqui é uma troca, né, gente? É isso que eu estou falando. Nada contra quem tem uma determinada forma de educar ou outra forma de educar. Cada um escolhe a forma que acha melhor. A gente só está aqui para propor reflexões e propor ferramentas e alternativas. E você, como adulto, é quem vai, de acordo com a realidade da sua criança, da sua família, escolher qual é a melhor, ok? Outro ponto aqui é reparar o erro. Então, foco no reparo. Então, quebrou, vamos tentar consertar. Sujou, vamos limpar. Riscou, vamos apagar. Ensine a sua criança que às vezes só pedir desculpas não vai resolver, né? Então, tem até o exemplo, né? Que a gente traz aqui, pegar aqui um papel. Então, vamos dizer que esse papel aqui é a sua criança, né? Aí você diz para ela: ah, você é feio. Ah, você é burro. Nossa, como você foi burro derrubando esse copo. Nossa, você parece ter a mão furada. Nossa, nossa isso, nossa aquilo. Pá, pá, pá. Aí veja como é que ficou o papel. Aí você vai depois e pede desculpa. O papel voltou a ser o mesmo? Não. Você vê, ele está amassado, ele está rasgado. Então é isso que muitas das vezes acontece com a educação e ela é muito baseada na punição, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. E se for uma criança pequena que derrama um copo, por exemplo, né? A gente pode inclusive chamar ela para ajudar a limpar, claro, né? Recolher todos os vidros, as coisas ali, se tem alguma coisa de cortar. Mas na hora de limpar, você pode chamar ela para ajudar, né? Ela vai limpar do jeito dela, mas aí você termina o restante do trabalho só para que você trabalhe essa questão do foco no reparo. Consequência lógica ou natural seria o quê? Envolve os combinados. Isso não quer dizer punição. Então, como fazer isso sem tornar uma punição? É conduzir de forma respeitosa, não utilizar ameaça e nem o medo. Então, vamos voltar ao exemplo aqui do passeio no centro da cidade. Então, se não for cumprido o combinado, vamos ter que nos retirar. Isso aqui é uma consequência lógica. Agora, se não for cumprido o combinado, você vai apanhar quando chegar em casa, vai ficar sem videogame, não vai mais brincar com os amiguinhos. Então, segundo a psicóloga, isso é punição. Por quê? Porque estão sendo inseridas coisas fora do contexto da situação. Então, a consequência lógica é relacionada à situação, não envolve humilhação, ameaça ou medo. Então, consequência lógica é: aconteceu isso e é óbvio que isso aqui também aconteça. Então, se não for cumprido o combinado, vamos ter que nos retirar. Então, isso aqui é uma consequência lógica. Ok, redirecionamento. Isso é interessante para crianças pequenas, de 1 ano até 2 anos e meio. Não funciona muito bem para crianças maiores. Então, o que, que é? É redirecionar para aquilo que pode ou para outras coisas. Por exemplo, a criança quer usar o controle remoto como avião e jogar esse controle remoto longe. Então, o que fazer? É você redirecionar a atenção dela para outro objeto que pode ser arremessado. Então, olha filha, vamos pegar outro objeto, vamos pegar essa bolinha, vamos pegar isso aqui. Então, redirecionar. Outro exemplo, a criança faz birra para comer aquele chocolate do supermercado. Você não quer dar o chocolate para ela. O que fazer? Redireciona o comportamento dela para algo que pode, algo positivo. Então você vai pedir ajuda dela. Me ajuda aqui com as compras. Empurra aqui esse carrinho. Então você redireciona para o que pode. Então, olha filha, você não pode comer o chocolate, mas você pode levar isso aqui e isso aqui. Qual você escolhe? Né? Então, é dessa forma que a gente trabalha essa questão do redirecionamento. Tem também até a chamada escolha limitada, né? Quando a criança, por exemplo, não quer tomar banho. E aí você propõe duas escolhas para ela. Você diz: você prefere tomar banho com seu patinho ou tomar banho com sua esponjinha, né? Com o Bob Esponja, né? Que você tem lá. Então, nas duas alternativas ela vai tomar banho. Só que ela vai escolher dos bichinhos ali para ela levar para o banho dela, de repente ser divertido e tal. Tem também um exemplo no livro
o cérebro da criança que a mãe estava dando banho na criança. Aí a criança estava dizendo, não, eu quero meu pai, eu quero tomar banho com meu pai, eu quero tomar banho com meu pai, e começou a fazer birra. Aí a mãe fingiu que era o pai, botou lá um negócio assim no, como se fosse o bigode, né? Pegou um chapéu e começou a fingir que era o pai. E aí a menina começou a rir e a se divertir. Então, sabe, são alternativas, criatividade, sabe, que eu creio que até o Espírito Santo pode dar para você, para que você não entre naquela de perder a paz, sabe, de realmente ceder à raiva, sabe, a situação ali do momento para tentar roubar a tua paz. E eu creio que o Espírito Santo pode te dar essa criatividade e propor ainda mais alternativas de acordo com a sua realidade. A gente só trouxe algumas aqui, né, para poder te ajudar a lidar com a birra ou com o comportamento dessa criança que você cuida ou que é o teu filho, tua filha, certo? E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por ter ficado até aqui com a gente. E esse módulo é isso. E um grande abraço para vocês. Valeu! Fica aqui com a gente, tem muito mais para aprender e refletir.